Vamos lá, né? Que tô com tal de esquecer de gravar aqui que tá uma tristeza. Bem, aí eu comecei a falar de cara, antes de ler a questão, eu já bati o olho aqui e vi um gráfico de tensão, tá? Que é tensão elétrica, ou seja, é voltagem em função da corrente. Assim, ótimo, V em função da corrente é a formulazinha de primeiro grau aqui, VRI. Só que essa equaçãozinha de primeiro grau aqui, VRI, né? Se for, se for segundo grau mesmo, então por que que não veio uma retinha bonitinha aqui, ó, saindo da origem, né? Porque se não tem corrente, não tem energia, saindo da origem e fazendo uma retinha aqui bonitinha. Bonitinho, né? Não estranho feio. Então por que que não fez isso, tá? É isso que a gente vai discutir agora, tá certo? Quando faz essa retinha azul aí, tá? Essa retinha azul aqui, eu falo que o resistor, tá? O resistor é ômico. O que é isso? Nada demais. É ômico, né? Ok? É ômico. Nessa palavrinha ômico aqui vem da unidade, né? A unidadezinha que é igual uma ferradura lá que vocês viram na última aula, que tem o nome de ohm. Ohms, tá certo? Então essa de azul, ela só quer ômico. Ah, tem esse nome diferente. Não, é porque ela obedece essa equaçãozinha aqui, ó, que a gente já discutiu até agora. Então, o que é o R? Ué, o R é o V dividido por I. E o que significa obedecer essa equaçãozinha aí? Ué, significa que se você dobrar a voltagem, você vai dobrar a corrente. Se você triplicar a voltagem, você vai triplicar a corrente. E assim por diante. Ou seja, você pode fazer o que você quiser com a voltagem, com a corrente aqui, que o R sempre vai ser constante. É isso que significa ser ômico. Obedecer essa equaçãozinha aqui é você calcular V dividido por I, é a inclinação da reta. O R é a própria inclinação. Aí fica fácil de resolver o exercício agora, é a própria inclinação. Então, o que significa isso? Traduzindo, Carlos. Traduzindo que se vier uma reta, está dentro do assunto. Né? Se vier uma curva significa que o R está variando. Então esse R aí, de vermelho aí, ó, esse Rzinho aí que veio, ele é não ômico, tá certo? Ou seja, ele não obedece a nossa equação. Se não obedece a nossa equação, vou usar qual? Não tem como eu concluir nada, tá? Ele é um equipamento que, com o tempo, a resistência dele muda. Tá, e qual que é a grande desvantagem de um aparelho como esse? Ué, olhando para a mesma fórmula, se você for comparar corrente, calcular a corrente, essa relação a gente usa demais, ó, mesmo você mantendo um V constante, que é o que a gente faz, né? A tomada da gente é 110 o tempo todo, ou 220 o tempo todo. Então, se você mantém isso aí, ó, significa o quê? Que se sua corrente diminuir, se sua resistência diminuir, sua corrente aumenta. Aí a CEMIG fica toda feliz, oba, ele tá gastando mais. Se a resistência aumenta, diminui a corrente. Agora, imagina ao longo do dia, seu aparelho está lá ligado, ele ficasse variando assim, né? Então, não é interessante que ele faça isso. É interessante que o consumo do equipamento que você está usando, geladeira, TV, o que for, tenha um consumo fixo, né? Constante. Isso só vai acontecer se o nosso R for constante, se o nosso R for ômico. Então, de cara, essa curva já mostra que ele é não ômico, tá certo? Ou seja, ele não obedece essa lei aqui. Então, nada que falar, ah, mas o I é inversamente proporcional ao R. Ué, não, ele não obedece a fórmula, então eu não posso afirmar nada, né,
do R em relação a V e o I. Beleza? Então vamos lá, o gráfico a seguir mostra como varia a tensão, o V, o que mais tem é nome, tá? Em um resistor mantido a uma temperatura constante. Tá, beleza, temperatura constante. Em função da corrente que passa por ele, por esse resistor. Tá. Embora ele tenha falado, né, é uma tensão, e aí tem uma tensão em função de uma corrente que passa pelo resistor. Ele não obedece essa equação. Então, com base nessas informações, o que é correto afirmar? Né? Bem, letra A. A corrente elétrica no resistor é diretamente proporcional à tensão elétrica? Não posso afirmar nada que esteja de acordo com a fórmula. A fórmula mostra que o R, se fosse calcular o R, ele seria V dividido pelo I. O contrário que eu falei aqui, né? Só troquei de lugar aqui. Aí o R é proporcional ao V? É. Para resistores ômicos. Para esse vermelho aqui não. Tá? A resistência elétrica do resistor aumenta quando a corrente elétrica aumenta. Aí a gente tem que olhar o gráfico. À medida que a corrente aumenta, a inclinação aqui, ó, vai ficando cada vez maior, tá? Realmente, ó, à medida que a corrente vai aumentando, né, eu vou andando aqui, caminhando aqui na direção da corrente, a minha resistência vai aumentando, tá? Então, a minha resistência ela é menor no início aqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma parábola, ó. Um pedaço de uma parábola, ó, daqui para frente, ó, não é? Então, a inclinação ela é menor aqui, ó. Ela é zero aqui, aí a inclinação vai só aumentando, ó. Então, realmente, a resistência elétrica do resistor aumenta quando a corrente elétrica aumenta. O que a fórmula não permite dizer. A fórmula fala o contrário. Tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de questão, né? Que como o gráfico está errado, eu não posso usar a fórmulazinha que eu sei de corrente e resistência. Tá certo? Então, só para terminar aqui, a resistência elétrica do resistor tem o mesmo valor, qualquer que seja a tensão. Ou muito bonitinho isso aqui, se ele fosse ômico e obedecesse essa equação, como eu falei aqui. Ó. Qualquer que seja o valor, se eu dobrar, se eu triplicar, quadruplicar e por aí afora, a corrente vai sempre aumentar e o R vai ser sempre o quê? Constante. Mas se ele for ômico e fosse uma reta azul, bonitinha. D de dado. Dobrando-se a corrente elétrica através do resistor, a potência elétrica consumida quadruplica. Isso também é muito bonitinho, porque, embora vocês não viram potência ainda, tá? É tudo muito bonitinho, mas também não está de acordo com alguma fórmula de física e o resistor não está colaborando com nenhuma fórmula de física, tá? Vou ficar devendo esse conceito de potência aqui, tá? E o último fala que o resistor é feito de um material que obedece à lei de Ohm. É justamente o que ele não fez em nenhum momento aqui. Foi obedecer à lei de Ohm, que obedecer à lei de Ohm é obedecer à fórmula. E quem obedece à fórmula é só reta. Equação de primeiro grau aqui, ó. Tá certo? Tem que ser uma reta. Beleza? Tranquilos? Tranquilos, né? Dúvidas? Todo mundo beleza, hein? Entraram uns dois aí, deixa eu correr rapidinho aqui e renovar minha chamada aqui. Vocês entraram rapidinho. Isso é muito bom. Beleza. Beleza. Tranquilos? Então vou dar sequência, hein? Que eu acho que a melhor forma é essa daí. Mas pode falar qualquer coisa aí, galera. Agora eu vou começar a falar que é uma coisa que cai demais de vestibular. É a seguinte. Eu vou começar a falar dessa lei aqui, ó. Ops. Tem um negócio aqui que me atrapalha demais. O zoom. Ô, meu. Só um minutinho aí. Tá? Essas duas leis aqui são muito importantes. Tá? Essa aqui é a segunda, essa daqui é a primeira. Tudo bem?
E eu vou começar a explorar um pouquinho mais. Como que eu vou fazer isso? Bem, essa aqui é um exercíciozinho sobre justamente sobre isso aí, tá? Então fechou aí, ó. A figura mostra um cabo telefônico formado por, perdão, dois fios. Esse cabo tem 5 quilômetros de comprimento, certo? Então são dois cabozinhos, ó. De P até R é um cabo, de Q até S é outro cabo. Constatou-se que, em algum ponto ao longo do comprimento desse cabo, os fios fizeram contato elétrico entre si, ocasionando um curto-circuito, certo? Então, em algum momento aqui dentro, esses fios encostaram e está interrompendo a passagem de corrente elétrica aqui. Para descobrir o ponto que causa o curto-circuito, um técnico mede as resistências entre as extremidades P e Q. Ele vem aqui e mede a resistência entre P e Q e depois encontra 20. E entre as outras duas extremidades lá do outro lado ele achou 80. Ou seja, o fio todo então tinha uma resistência de 100, né? Ele achou de um lado ele achou 120 e do outro lado ele achou 80. Com base nessas informações, é correto afirmar que a distância, né, ou seja, que o ponto, onde que está o curto-circuito aqui? Quando ele mede de PQ ele acha 20. Então o curto-circuito está perto desse ponto. Por quê? Porque a resistência está pequena, tá? Como assim? Bem, se eu for olhar aquela fórmula, aquela lei lá, ó, quanto maior o comprimento, maior é a resistência, certo? Então quer dizer que menor resistência, então estou mais perto, que é o menor comprimento. E quando ele mediu o outro lado, ele achou uma resistência maior. Então o que está acontecendo? Está acontecendo isso aqui, ó. É, parece que o fio está entrando aqui, mas ele vai encosta no fio de cima, de baixo, antes de chegar lá do outro lado. Então o fio está encostando aqui, ó. Teve algum momento aqui que o fio encostou, fez o curto-circuito e pronto. Por que, que eu sei que ele fez isso? Olha, porque de um lado, como é que ficou de um lado? Do lado P e Q, parece que a resistência está menor. Do lado P e Q está menor. Ou seja, a corrente elétrica, né, os elétrons, tá, sei lá de onde que eles estão vindo, né? Eles estão chegando aqui, chega aqui, eles já voltam rapidinho, ó. Encontraram resistência pequena, de 20 ohms. Beleza? E do outro lado, não. Do outro lado, o comprimento maior. Mas o fio está encostando do mesmo jeito. R e S. Como a corrente elétrica está tendo que andar mais, ela está encontrando uma resistência maior. Mas ela está voltando aqui, ó. Então, isso aqui é a corrente, tá? Então aqui ele achou uma resistência maior. Achou de 80 ohms. O comprimento todo do fio é de 5 km, 5 quilômetros, beleza? E aí eu preciso saber que ponto é esse. Que ponto é esse? Aonde que ele está localizado? Tá certo? Aonde que ele está localizado? Bem, se você for olhar, os 5 quilômetros é mais raciocínio, tá? Os 5 quilômetros corresponde a 100 ohms, se você for olhar. Porque a resistência total é 100. Pelo menos era antes do fio encostar. Então, vou olhar, mas então se for 20, qual vai ser a distância? Né? Se eu pegar em relação a esse ponto do lado de cá, ó. Tanto faz, né? Com base nessa informação, é correto afirmar que, tanto faz não, né? Tem que olhar o que ele quer.
que a distância das extremidades PQ, ótimo, já peguei o lado certo aqui, ó, até o ponto que causa o curto-circuito é de quanto? Ótimo. Então eu tenho que pegar o menor lado aqui mesmo. Vou só fazer a regra de 3. 5 km é 100, 20 vai ser x. Então vai ser 1 km, né? 1 km, que vai ser 5 vezes 20, 100, dividido por 100. O curto-circuito está a 1 km de distância. Tranquilos? Simples assim. Eu só usei a ideia de resistência, né? Está relacionada com comprimento e com a área. Tá certo? Só isso. Não precisei Ô, usar nenhuma cara, lei. Fala, amigão. mas eu não entendi essa parte inicial que você colocou o P, o Q, e aí colocou. Eles não podiam estar um em cima do outro, não. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Bem, o fio tava passando bonitinho, um do lado do outro aqui, como tava aqui, ó. Aí parece que algum lugar que eles encostaram e tava desencapado, né? E provocaram o curto-circuito, né? Que ele mencionou aqui, né? Ou seja, os fios encostaram aqui, talvez aqueceram, né? Desencapou, encostou e fez o contato elétrico. Aí a corrente elétrica, quando ele media do lado de cá, ó, ela rapidinho ela voltava, porque ele media uma resistência pequena, né? Então a corrente elétrica ia lá, chegava aqui, os fios estavam encostados, então ele já passava para o lado de baixo. A corrente, se a gente for olhar a fórmulazinha VRI, a corrente elétrica ela não é boba não. Ela busca o, o menor esforço possível, tá? Então se chegou aqui, ela fala, não, eu tenho 5 km para andar aqui, sendo que o fio está encostado aqui, eu posso virar para trás e vir embora, ela vai fazer isso. É sempre o menor esforço, certo? Então quando ela chegou aqui, encostou o fio, percebeu o fio encostado e tinha como voltar para trás aqui, ela voltou. E se você for pensar do outro lado, quando ele foi medir do outro lado, como é que você mede? Você manda uma corrente bem pequenininha, chega aqui, em vez dela passar direto, ela viu que tinha um contato elétrico. Então, aí ela não, ela volta para trás. Então ele conseguiu medir aqui uma voltagem, uma resistência aqui maior, ó, de 80 ohms, porque teve um comprimento maior. Então ele mediu uma resistência maior. E do lado de cá ele mediu só 20, pelo mesmo motivo, um comprimento menor, resistência menor. Percebeu o que, Ah, que entendi. aconteceu aí? Então, na Percebi, verdade, o obrigado. fio desencapou e encostou um fio no outro aqui, ó. Então, a corrente elétrica que entrar do lado de cá, ela volta por aqui mesmo, e que entrar do outro lado volta também. Então não tem essa Beleza. passagem bonitinha aqui mais não, certo? Aí, como eu descobri isso, aí eu fui e fiz uma regra de 3. Ó. Se ele passasse pelo... Já que ele achou 20 e 80, então quer dizer que a corrente, que a resistência total antes era 100. Então 100 se tivesse percorrido o comprimento todo. Aí, como ele queria em relação ao menor ponto, eu fui lá, peguei a menor resistência. Então, tá 1 km só, dá pra ele ir lá e trocar o fio. Beleza? Tranquilos? Todo mundo beleza aí? Então, fechou. Então, peguei alguns exercíciozinhos aí. Esse aqui é um exercíciozinho do Enem. Vou deixar ele para depois, deixar gráfico para depois, potência para depois. Esse aqui não. Vou deixar para depois, vou pular alguns aqui. Esse aqui é um exercíciozinho do Enem que usa. Esse aqui usa a nossa lei lá. Justamente essa lei que eu acabei de falar aqui, ó. Certo? Beleza. Então, vai usar aquela segunda lei que é. Opa, não é que estou no lugar errado aqui. A segunda lei que é
que a resistência depende do material que você utiliza, e aqui eu tenho vários materiais, do comprimento e depende da área, certo? Então a resistência elétrica de um fio, como o Enem sempre dá uma aulinha pra gente antes, a resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões, comprimento e área, e pelas propriedades estruturais do material, que é o Rho, certo? A condutividade, aí ele muda de assunto. A condutividade que ele está chamando de sigma, tá certo? Esse símbolozinho aqui, né? Sigma caracteriza a estrutura do material, de forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo L, tá aqui, que é o comprimento do fio, a área, que está aqui, tá certo? Além das propriedades do material. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade, mais ou menos, em temperatura ambiente. Resistividade é o Rho. Só que ele não está fornecendo a resistividade. A maldade da questão é ele está fornecendo a condutividade. É diferente, tá? Mas está totalmente relacionado com o Rho. Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, ou seja, comprimento e área, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de. Gente, eu quero a menor resistência possível, sem mexer no comprimento, tá certo? Sem mexer no comprimento, tá certo? Tem um negócio do zoom que aparece aqui que só me atrapalha. É, sem mexer no comprimento, que ele falou manter as dimensões geométricas, então nada de comprimento, nada de área. Então eu tenho que mexer exclusivamente no Rho. Se eu quero a menor resistência possível, então eu preciso da menor resistividade possível, certo? Aí seria a maior condutividade possível, Muito Carlos? bem, muito bem. Então vamos lá, todo mundo pegou o raciocínio já? Se eu quero a menor resistividade possível, a menor resistência, então eu quero que passe a corrente máxima. Eu quero o máximo, né? Máximo de elétrons passando aí, já que a resistência é pequena. Se eu quero o máximo possível de elétrons, na verdade é porque eu estou querendo o máximo de condutividade possível, né? Então, se conduz muito, é porque a resistência é mínima, né? Conduzir muito é corrente máxima, é o máximo possível de elétrons. Então, aquele que apresentar máxima condutividade, que no caso aqui é a prata, vai consequentemente apresentar a menor resistência possível, porque está conduzindo o máximo possível. Então o Enem tem muito essa maldadezinha aí, tá? Ele fala do Rho, mas ele apresenta, na verdade, o sigma, que é o contrário do Rho, né? Quem conduz muito é porque tem baixa resistência, né? Tem baixa resistência. Então é a prata que eu vou usar como melhor condutividade. Se tivesse ouro aqui, seria o ouro, né? Então você vê que a gente usa o cobre, né? Porque dentre esses materiais aí, tá? O alumínio, o problema do alumínio é resistência, inclusive até questão de resistência, né? Não diria nem preço não, eu não sei o preço do alumínio de cobre não, mas não deve ser muito diferente. Mas olha só que o cobre não é um material ruim. É um material muito mais barato, obviamente, que a prata, né? Que o ouro. Mas não tem uma condutividade tão ruim assim não. Tá certo? Tá bem próximo aqui, ó. Conduz até bem, ó, né? Então você vai investir mais de prata por quê? Né? A diferença é muito pequena. Tranquilos? Beleza? Então você viu a questãozinha do Enem bem tranquila, né? Sim, tranquila sim. Tem uma maldadezinha aí, né? Que não é falada aí, né? Potência não posso resolver. Potência é tão tranquilo de resolver, mas
Vamos lá, não, essa daqui é raciocínio mesmo, dá pra resolver sim. Se eu precisar falar uma coisinha de potência, não é nada diferente do que vocês estudarem em calor, tá certo aí? Quase que encerra, pra ele ter uma noção, né? De. Não precisa tanta informação aqui mais, né? Então tá aí. É, o Enem gosta muito também. Quando eu falo Enem, o SASE, tá, gente? SASE também. O Enem gosta muito de questões como potência e consumo de energia, gasto também, né? Então, vocês viram que eu já resolvi até uma questãozinha fazendo a leitura do padrão, né? Então, você já sabe fazer a leitura do padrão. Então, podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa, a gente vai fazer isso depois, considerando as principais fontes de consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela a seguir fossem utilizados diariamente da mesma forma. Tá? Então a tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário, perdão, de cada aparelho doméstico aí. Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de, oh, quem dera, que o custo de 1 kW, né, é de apenas 40 centavos, 1 kW. Vocês viram lá no dia que eu mostrei a tabela, a conta de luz, vocês viram que ela que custa mais do que isso, quase R$ 1, que 98, 99, praticamente 99 centavos. Então, digamos que fosse sem imposto, pouco mais de 60 centavos. Com os 30% de imposto, foi para 99. O gasto com energia elétrica mensal dessa casa é aproximadamente de quanto? Então, vamos dar uma olhada. Tem ar-condicionado, está aqui a quantidade de energia que gasta, quilowatts. Você viu que ele falou que 1 kWh. Então só está faltando hora, né, gente? Juntar o hora aqui, ó, multiplicar pelo hora. A própria unidade já nos diz, ó. O ar-condicionado 1,5. Tempo de uso diário, 8 horas. Isso por dia, né? Então multiplica por 30, você sabe quanto que gastou no mês todo. Mas eu vou olhar quanto que gastou no dia aqui, aí depois eu multiplico tudo por 30. Ficar fazendo cada um, não. Chuveiro, 3,3. Inverno, 5,5. Tá? Aqui é porque tá baixo. Temperatura, uso 1 terço. 1 terço de 1 hora. 20 minutos. Né? 2 pessoas no máximo. Né? Freezer, 0,2. Freezer fica ligado 10 horas por dia, né, gente? Né? Geladeira e freezer. Fica 10 horas por dia, tá vendo? O freezer 0,2, a geladeira 0,35. E a lâmpada 0,10. Tá? E ela fica em média 6 horas ligada por dia. Lógico que isso é relativo demais. O freezer e geladeira, um bom uso, né? Realmente é em torno de 10 horas. Agora a lâmpada é difícil, né? Ar-condicionado também, mas enfim. Bem, gente, para saber quanto que cada um está consumindo aqui, ó, por dia, é só multiplicar aqui, ó, certo? 1,5 aqui, 1,5 vezes 8 vai dar 12. Aí eu fiz quilowatts, multipliquei por hora. Quantas horas que ele tá gastando, certo? 3,3 aqui vezes 1 terço, né? Quanto que vai dar? Então 3,3 aí vezes Fica 1,1. 0,33, exatamente. Vai dar 1, né? É 1,1. arredondando, né? 1,1. 1,1 quilo watts hora, que é o que está consumindo. E o freezer, 2. Multiplicando aqui, né? 0,2 vezes 10. E a geladeira, 3,5, né, quilowatts hora. E a lâmpada aqui, 0,6. Né? Embolou aqui, né? 0,6 quilowatts hora. Se eu somar tudo isso aí, vai dar um consumo de energia. Vamos colocar aqui um consumo de energia total, né? De quanto? Então, se eu for somar tudo isso aí, né? Vai dar 12 mais 1,1
mais 2 mais 3,5 mais 0,6, esqueci ninguém não, né? Vai dar um consumo de 19,2. Me acompanha aí, pra não sair nada errado aí. Esse vai ser o consumo diário, tá? Dia, né? Dia. Eu leio o consumo dia aí, ó, tá? Então se eu pegar quero saber o mês, eu vou multiplicar isso aí por 30 dias. Aí eu vou ter o consumo mês. Concorda? Que vai dar 500, ó, até bastante, 576 quilowatts hora. É muito, é mais ou menos o que o condomínio aqui consome, tá? Isso aqui é mês. Só que o condomínio aqui são 4 apartamentos, só que tem 2 vazios que ninguém usa. Só tem um condomínio que acende a luz quando o carro entra e 2 apartamentos, né? Então, se for olhar, é até um consumo até razoável, né? Então, quase 2 residências, praticamente 2 residências em média, que consomem razoavelmente bem. Então tá aí. Quanto que vai gastar? Quanto que eu vou pagar? Esse 576 aí, ó, quilowatts, vezes o valor de cada um, que é 0,40. Então, o valor total da minha conta aí, sem impostos, né? Tudo bonitinho, né? 0,40 vezes os 500 e pouquinho aí, que vai dar eu vou pagar só 230, que maravilha, né? 0,40 que arredondando aí, né? Letra E. Tranquilos? Aí depois eu vou fazer uma atividadezinha para vocês aí, pra vocês pegarem a conta de luz, estimar o que, que você usa. Chuveiro, você vai ter que olhar aí quanto tempo que você usa em média. A geladeira, você vai considerar 10 minutos, faz parte do seu consumo também. Bem, tem quantas pessoas na sua casa? Então você pode dividir esse consumo da geladeira, que não é só você que usa, né? Banho, óbvio que você está tomando sozinho, mas a geladeira você está compartilhando. Freezer, se tiver, considera mais 10 horas. Lâmpadas, né? Realmente é em média de 6 horas. Média, né, gente? Porque o lugar que eu tive que adaptar aqui para me trabalhar, eu tenho que ter 3 lâmpadas ligadas aqui, porque o ambiente é muito escuro. Então isso é muito relativo, beleza? Então, vocês vão estimar depois. O que mais você usa? Usa o secador? Quantas vezes por semana? Usa o ferro de passar roupa? Quem passa a roupa para você ou você passa? Quanto tempo você gasta? Qual que é eu vou passar a potência de vários equipamentos para vocês fazerem isso aí. Ok? Tranquilos? Bem, por hoje é só, né, galera? Até a próxima aula.